Eu me consultei ali se, como presidente da audiência, podia emitir alguma opinião. Ela me disse que sim, que normalmente em votação o presidente não opina. Muito bem. Olha, eu quero dizer aos senhores o seguinte: eu estou com o projeto de lei aqui, de autoria esse projeto de lei 3.518. Acrescento o parágrafo único ao artigo 81 da lei da LDB, que institui diretrizes básicas de educação nacional e dispõe sobre o ensino domiciliar. O que ocorre? A relatora está sinalizando pela rejeição. Então isso é um balde de água fria nos ideais dos senhores, mas vamos tentar ver o que pode ser feito. Ela alega aqui que isso que as experiências dessa natureza existentes no Brasil confrontam princípios constitucionais, contrariam o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Também pela rejeição do atentado? Então, pela rejeição do atentado também. Aí quando o professor Alexandre Magno estava falando, eu estava lendo a Constituição, o artigo 208, e realmente vai precisar se fazer, ao meu entender, caso queira se implantar essa modalidade de educação no Brasil, uma emenda à Constituição, principalmente para as crianças, porque o 208 diz assim: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurado inclusive a sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria, progressividade e universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular do ensino, e aqui é que vem a questão, educação infantil em creche e pré-escola às crianças até 5 anos de idade. Então, na Constituição está dizendo que a educação infantil deverá ser realizada em creche e pré-escola. Então, pelo menos nessa modalidade, até as crianças nessa faixa de idade, tem um dispositivo aqui na Constituição. O professor de Direito poderia aprofundar essa questão, nada impede de se fazer um projeto de emenda à Constituição. Só que até chegarmos lá, eu tinha que prestar a Constituição, o senhor que é jurista, pode nos esclarecer a respeito dessas questões, pois não? Perfeitamente. Eu acredito que uma emenda à Constituição serviria para deixar as coisas mais claras. O que estamos fazendo aqui é uma interpretação do que já está na Constituição. Então, interpreta-se normalmente ensino como educação formal, como frequência obrigatória às escolas. E essa interpretação que é feita normalmente, no meu entender, decorre de uma ignorância, de um desconhecimento do ensino em casa, até a época da Constituição. E nós podemos interpretar esse ensino, inclusive é o sentido da palavra mesmo, como o ensino em casa. Não há nenhum impedimento a isso. Portanto, o Estado, ele tem a obrigação de prover o ensino. Porém, essa obrigação somente vai ser necessária, pensando em termos do princípio da proporcionalidade, quando os pais não puderem prover esse ensino adequadamente. Agora, com relação ao inciso 4, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças de até 5 anos. Aqui a questão torna-se até mais simples, porque não tem referência à obrigatoriedade. Aqui está simplesmente dizendo que o Estado deve garantir isso, ou seja, para os pais que tiverem interesse, isso aí está garantido. Me permite aqui o seguinte, o parágrafo 3º, orientado aqui pela posição do Ministério da Educação. Neste mesmo artigo 208, compete ao poder público recensear os educandos do ensino fundamental,
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Então, existem dispositivos constitucionais remetendo à escola, mas é natural, porque esse tema, educação domiciliar, não estava em discussão na época da construção, da elaboração da Constituição. Então, o que eu vejo aqui, ao final deste debate, é que existe um longo caminho a ser trilhado, caso queiramos implantar essa modalidade de educação no Brasil. Vai passar pela organização de congressos, seminários, simpósios internacionais, trazer melhor a compreensão dos professores, dos educadores e de toda a sociedade essa experiência em outros países. Até mesmo acompanhamento psicológico, o senhor que é pesquisador, aqui também tem um pesquisador de Maringá, o acompanhamento psicológico desses egressos. Eu sou formado em física e eletrônica, passei uma boa parte da minha profissão dentro de laboratório. Então, não sou teórico, eu sou experimental. Então, quando se fala em ideias e projetos, essas coisas, eu gostaria de fazer uma experiência. Então, na própria LDB, existe a modalidade de autorizar modelos educacionais em caráter experimental. Poderia-se tentar um diálogo com o Ministério da Educação, mas tem que aprofundar mais esse tema. Eu acho que hoje aqui foi o início de uma discussão. E tentar algumas experiências nesse sentido. Eu acho que não é comum para o país negar o direito de fazer essa experiência. Eu acho que não faz parte, não condiz com o processo democrático que nós estamos vivendo, obrigar as famílias a um comportamento que não necessariamente o raciocínio, uma análise lúcida dessas questões mostra que não precisa ser dessa forma, a não ser se tiver evidências fortes de que isso está trazendo prejuízos a esses jovens, a essas crianças. Mas me parece que não é o caso. No entanto, um dos argumentos que estão colocados aqui, que é a socialização das crianças, eu posso dizer que me preocupa um pouco. Mas isso por, talvez, ignorância, por falta de conhecimento. Precisaria, se não confinar as crianças só no convívio familiar, eu acho que pode ser perigoso. Então, teria que, nesse projeto de educação familiar, contemplar muito bem a socialização das crianças. Em teatros, em atividades coletivas, em esporte. Hoje, por exemplo, a modalidade desportiva na escola, praticar lá handebol, basquetebol, essas coisas. Existem clubes de basquetebol, de handebol, de tênis, então você pode desenvolver a aptidão ao esporte de uma criança, não necessariamente na escola. O conhecimento, a apropriação de conteúdos, está provado que pode se desenvolver, porque aqueles conteúdos, se no ambiente familiar tiver gente com preparo suficiente, e aí eu acho que tem que incluir sempre uma pedagoga responsável pela educação dessas crianças, porque eu acho que é o mínimo que pode se exigir, o pai educar a criança, eu acho que força um pouco no momento. Eu vou ensinar física, eu vou ensinar ciências biológicas, essas coisas, é o super pai, o pai sabe tudo, papai sabe tudo, é o papai norte-americano, perguntar ao papai sabe tudo. Então, eu acho que tem que haver aí um bom senso, aprimorar a ideia, trazer ao debate da sociedade, e eu vou me pôr à disposição dos senhores o que vocês precisarem da Câmara dos Deputados. Podemos organizar no auditório um congresso internacional dessas coisas, desse assunto, educação domiciliar, trazer cientistas de fora. Podemos organizar uma série de reuniões. Eu estou à disposição. E eu vou sugerir, isso aqui está me preocupando, eu sou um deputado novo na casa, eu tenho 5 meses. Eu pedi a orientação ali. Me preocupa uma negativa de um projeto como esse, fica impedido de se apresentar outros daí? Vai a plenário? E se for rejeitado no plenário,